graduado em Geografia pela Unesp, atua no desenvolvimento de software de processamento, faz consultoria, implantação de infraestrutura, trabalhou no SUS, foi gerente de empresa, poliedro, um bocado de coisa, né? É demais, né? O Itrejal. Vamos embora. É um prazer ter você e mão na massa. Beleza, obrigado, Luiz. Eu vou falar um pouco para vocês desse projeto que eu estou participando agora, aqui na Secretaria Estadual de Saúde do DF, né, do GDF. A foto não ficou muito boa, mas aqui é o prédio da Secretaria, fica ali no final da Asa Sul, onde era a antiga Câmara Legislativa aqui do DF. Né? Aí, hoje em dia, é a Secretaria que ocupa lá. Bom, o Jorge não está aí, mas eu agradeço então, ao Luiz então, pelo convite. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de apresentar esse trabalho para um público mais técnico, né? Então, para a gente é uma expectativa grande, assim, e importante o convite. O pessoal lá ficou bastante feliz da gente poder estar aqui. E também eu fico feliz porque faz muitos anos que eu não falo sobre outra coisa, além de falar sobre o Itrejal nos eventos que me convidam, né? Mas eu vou falar do Itrejal também, que é um software que a gente usa aqui. Então, eu vou falar um pouco, espero que eu consiga transmitir para vocês um pouco do projeto que a gente está desenvolvendo. Então, o que é? A Sala de Situação é um portal na web que apresenta dados sobre saúde na forma de painéis, mapas e relatórios. É também um ambiente físico que abriga o pessoal que faz a manutenção do portal. A gente começou a implementar no ano passado, segundo semestre de 2017, e o lançamento foi agora, em julho de 2018. Então, segundo semestre quase final do ano. Tá? Então, rapidamente, a gente conseguiu lançar o portal da Secretaria com os dados de saúde. Tá? Então, aqui é a sala física, né, onde a gente fica com a equipe. Vocês podem ver que só tem homens aqui, né? Infelizmente. Mas a nossa equipe é bem mesclada, ela tem várias mulheres. Mas como a equipe cresceu, o pessoal resolveu ter mais uma sala. Aí o critério para a divisão é os mais inteligentes vão para outra sala e aqui fica só os nerds, né? Então ficou só o pessoal de TI nessa sala e o pessoal da inteligência do negócio de saúde mesmo foi para outra sala. Então só sobraram homens aqui, né? Infelizmente. Então, próximo, por favor. A sala está vinculada à Subsecretaria de Planejamento em Saúde, a SUPLANS. Conta com o apoio da Fiocruz, que fornece os recursos para a contratação de consultores. A equipe mescla pessoas contratadas e da própria casa. Aproximadamente assim, são 8 pessoas, funcionários da própria secretaria, mais ou menos. Tá? Esse número aqui varia muito desde o começo do projeto até agora. Muita gente da casa foi se aproximando e querendo participar do projeto. E mais ou menos 8 pessoas contratadas, que também isso varia um pouco no tempo ali. Por isso que a gente está dizendo aqui aproximadamente. Né? Mas, próximo, por favor. O objetivo geral, né, é disponibilizar dados e informações de forma a promover o conhecimento sobre a situação de saúde, subsidiar a tomada de decisão e aumentar a transparência ativa da Secretaria de Saúde. Desenvolvida com ferramentas de tecnologia da informação e comunicação livres, de forma a promover a troca de conhecimento entre instituições públicas e o alinhamento aí com a infraestrutura de dados abertos e espaciais. Ok, próximo. Luiz, você controla o tempo, por favor? Alguns princípios básicos, né, que nortearam o nosso trabalho. Utilizar sempre software livre. Isso é uma orientação do subsecretário. Tá? A gente só usa softwares livres. Eventualmente usa o Trello, alguma coisa assim, né, na web, mas sempre as licenças gratuitas. Disponibilizar dados e código, não reinventar a roda, né, aproveitar ao máximo as experiências já existentes na casa. Então,
nós não partimos do zero, né? O pessoal da secretaria já tinha vários trabalhos, muito conhecimento, um desejo de ter coisas na web organizadas e tal. Mas a maioria eles não avançaram, eles só conseguiram fazer coisas em planilhas, né, no Excel, coisas assim que a gente está acostumado. Mas essa expertise, né, que garantiu a qualidade do nosso trabalho, veio do pessoal da casa, né, que entende do negócio de saúde. Né. Valorizar o conhecimento existente e ampliar a capacitação dos funcionários. Próximo. Aí, coisas importantes, assim, nesses princípios também. Utilizar softwares que possam ser apropriados integralmente pelos servidores da casa. Então, quem já participou em projetos, assim, sabe que o projeto vai muito bem, né, bacana, se apresenta, faz sucesso, acaba o dinheiro, o projeto vai embora. Acaba. Então, quando tem dinheiro, está tudo muito bem, né? Contrata um monte de gente, e aí, beleza. Depois, acabou o dinheiro, o projeto morre. Qual o princípio nosso? Tudo que a gente fizer lá tem que ser internalizado na equipe. Né? Então, nós optamos por não fazer o melhor, né, o absolutamente melhor. Né? A gente optou sempre, quando fomos escolher uma tecnologia, escolher um software, ele tem que ser fácil, a gente tem que ter a condição de levar para o pessoal da casa a operação desse software. A gente não conseguiu isso 100%, mas a gente conseguiu bastante isso, né? Cumprir esse princípio aqui. Garantir que o portal irá funcionar mesmo sem a presença do pessoal contratado. Então, o nosso desejo é assim, o dia que os 8 lá forem embora, as coisas continuam funcionando. Né? Isso é compromisso nosso. E a gente fala isso para o pessoal da casa, e agora o pessoal da casa cobra da gente. Fala, não vamos fazer isso aqui, que passa para nós aqui, a gente que tem que aprender. Entendeu? Então, a gente não é operador, a gente é consultor mesmo. Né? A gente opera também, mas a gente está lá para repassar tecnologia, repassar conhecimento. E outra coisa é funcionar bem em telinhas, né, em dispositivos móveis. Quando a gente começou o trabalho, o secretário de saúde, ele só olha as coisas no celular, não adianta ficar bacana no desktop, não. O cara vai para a reunião, ele abre, você fala, tem um site tal, ele abre no celular, entendeu? Então, tem que funcionar bem no celular. Próximo. Quem quiser acompanhar é salacit.saude.df.gov.br. Eu não vou entrar direto no site, porque a gente tem lá ainda muitos problemas de infraestrutura. Ontem mesmo eu fui complementar algumas telas da apresentação e estava fora do ar. Né? Por algum problema lá, a gente está ainda ajustando algumas coisas, porque a gente está com uma infra, a gente está consumindo muito a infra, né? Porque a gente está com coisas pesadas, assim, rodando, então... a gente está ajustando, junto com o pessoal da coordenação de TI lá, né, que provê a infra nossa, que nos ajuda bastante, mas às vezes, eventualmente, o site não está funcionando 24/7 ainda, né? Assim, de vez em quando ele cai. Então, essa aqui é a cara, é o portal. O que a gente tem aqui alguns grandes números sobre a situação da saúde. Faltam 10? Tá. Senão vou ter que começar a correr. Tem aqui os grandes números da saúde. Aqui um menu onde você acessa os painéis e os mapas. E aqui postagens, né, falando, tem um boletim novo, tem um documento novo, aconteceu alguma coisa nova na sala. Tá? Próximo. Aqui, né, a gente tentando cumprir a nossa... Eu fiz esse teste aqui, é um site onde você passa o endereço e ele testa em diferentes dispositivos. Né? Então, ficou... Só que aqui a versão para o desktop nesse teste é um desktop muito pequenininho, né? Mas ficou bem também. E nos outros dispositivos fica dessa forma, assim. Então, a gente está... Pode. A gente está bem, assim... Está funcionando bem em dispositivos móveis, né? Você consegue acessar os painéis, tudo ali.
Próximo. Então, esse aqui é o exemplo de um painel que reúne dados sobre uma temática, que no caso é a dengue. Aqui eu tive que dar um zoom, assim, afastar, né, para poder mostrar o conjunto. Tá? Então, os textos estão muito pequenininhos, mas é porque eu fiz isso. Mas o que são os painéis? É uma página assim, onde você tem vários dados, gráficos, mapas e tal. Algumas informações adicionais ali em cima. Próximo. Aqui já o tamanho normal, né? Então, aqui alguns números importantes, os gráficos. Isso aqui usando o Kibana. Tá? Esses componentes eles interagem entre eles. Então, se eu clico nessa barrinha aqui, eu clico em uma barrinha, todo o painel vai passar, funciona como um filtro, né? Quando eu clico na barrinha aqui. E aqui eu posso filtrar por ano. Então, todos os elementos, eles interagem, né? À medida que você vai navegando, clicando. Próximo. Aqui é o mesmo painel, mas é a parte de baixo, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico de pizza, um mapinha, né? Usando o Kibana. Próximo. Aqui mais 2 mapinhas. Aquele de cima é a representação na forma de pontos, né? Cluster, na verdade, porque ele agrupa e faz a bolinha. E aqui é o dado já com um cartograma onde você tem a divisão administrativa do GDF e aqui as regiões de saúde. Tá? Então, eu posso clicar numa região de saúde, vai mudar o mapa, vai mudar o gráfico, posso clicar numa administrativa e assim por diante. Bom, aí eu vou falar um pouco das coisas que a gente usou, tecnologias, softwares e tal. Né? Então, quando a gente começou, vamos fazer um portal. Tá? Aí o pessoal, vamos começar a programar, né, o portal. Eu falei, não, nós vamos programar o portal. Lembre-se daquele princípio, que a gente quer uma ferramenta que depois as pessoas possam dar manutenção. Qual foi a ferramenta que a gente escolheu? WordPress. Por quê? Porque a secretaria já usava WordPress. Então, nos sites da secretaria. Então, vamos usar o WordPress, porque se depois alguém precisar de ajuda, né, já tem lá gente mexendo com WordPress. Não vamos inventar aqui, fazer programação em PHP, criar um site, etc. Tá? Então, a gente optou por WordPress. Próximo. Como a gente, na equipe nossa ali da sala, a gente não entendia muito de WordPress, então, aí é uma outra coisa, né? A gente, como consultor, às vezes começa a ter que aprender coisas. Eu nunca tinha mexido com WordPress. Hoje eu já estou fazendo shortcode e programação, tudo. Então, mas aí, como a gente não conhecia, o que nós fizemos? Pegamos um template disponível lá do WordPress, um template que tem uma parte que é gratuita. A maioria dos templates no WordPress é assim, tem uma parte gratuita e você vai... você quer fazer isso agora? Então, agora você tem que pagar uma coisinha aqui. Geralmente é barato, mas você tem que pagar. Mas a gente não queria pagar nada. Então, a gente pegou esse template que está no Git e tem licença, e a licença permite alteração. Então, aquilo que ele não fazia, a gente foi lá, mudou e fizemos ele fazer, né? Aquilo que a gente precisava. Mas esse template tem uma interfacezinha de administração aqui, onde você controla algumas coisas da página. Próximo. Então, aqui também no WordPress, são os plugins, né, que nós instalamos. Então, aí a gente começou a pesquisar no WordPress que plugins que poderiam fazer determinadas coisas, instalamos esses plugins para poder melhorar a página. Se você olhar a página principal, ela não é um primor assim, né, de belezura, mas ela está bacana, está interativa, tem as informações que a gente precisa, funciona em mobile, e isso foi o mais importante. Então, esses são vários plugins aí que a gente foi instalando para poder usar. Próximo. Aqui já é a lista de páginas, né, que a gente já construiu. A gente tem 55 páginas já publicadas no portal. E aqui é bastante simples, né? O cara entra na página, tem um editorzinho lá, que o cara edita as coisas, e muito simples de usar. Então, o pessoal gostou bastante dessa... Se a gente fosse desenvolver um site programando e tal, a gente ia ter que fazer uma interface de administração, ia ser impossível. Tá, obrigado. Próximo. Bom, Kibana, né? Próximo, vou correr um pouquinho mais. Antes da gente escolher o Kibana, a gente pesquisou algumas coisas de software livre, o que tinha
por aí. Então, a gente olhou Metabase, Superset, Prometheus, Graphite, Grafana, ADC, C3, NDV3, bibliotecas, lá. E a gente achou melhor, o Kibana nos pareceu melhor, e também a Fiocruz do Rio já usa o Kibana. Então, a gente, vamos usar o Kibana, porque se a gente tiver algum problema, o pessoal do Rio pode nos ajudar. Então, por isso, escolhemos o Kibana. Mas a gente olhou todo mundo aqui, todas essas outras opções. Próximo. Então, aqui a interface do Kibana também é uma interface gráfica do administrador. Aqui você tem à esquerda vários itens e aqui você vai vendo as coisas. Aqui a imagem está fora do ar porque é do logo da secretaria, então, como está na época eleitoral, né, a gente teve que tirar, ficou assim. Então, aqui, o Kibana é um cliente, vamos dizer assim, do Elasticsearch, né? O pessoal já falou bastante do Elastic aqui, o Diego, outras pessoas que usam. Então, aqui no Discover, eu vejo os dados que existem no Elastic. Tá? O Elastic trabalha com índices, mas você pode fazer uma analogia. Assim, cada índice são tabelas, aqui seriam as colunas. Tá? Próximo. E aqui são... no Kibana você monta os painéis, os dashboards, que é uma junção de elementos que você constrói, que são as visualizações. Uma visualização pode ser um gráfico, etc. Aqui são todas as visualizações que a gente já construiu, 578, tá? Nesse tempo aí, tudo feito pelo pessoal da casa. Tá? Próximo. Aí, quando você vai criar uma nova visualização, você escolhe aqui, eu vou criar um gráfico de barras, um gráfico de área, uma tabela, blá, blá, blá. E o Kibana tem muitos plugins que a gente também nós pesquisamos, escolhemos alguns e acrescentamos aqui. Tá? Próximo. E aí você entra na interface para criar a sua visualização. Então, você escolhe o índice lá do Elastic que você vai usar, a coluna que você vai pôr aqui no gráfico e monta o seu gráfico. Tem a interface gráfica toda aqui para você fazer. Próximo. Aqui uma visualização que é um mapa, então eu escolho o dado que eu quero, qual é a representação geográfica dele, e você só escolhe as cores e ele monta o mapa. Próximo. Aqui um mapinha já onde a representação é pontual. Próximo. E aqui os dashboards. Os dashboards são reuniões de várias visualizações para falar de um tema. Então, hoje nós temos 53 dashboards, que aí depois vão lá para o WordPress. Tá? Próximo. E aqui é o dashboard, que é aquele que eu mostrei antes. Aí você vai criando, você vai no modo de edição e vai arrastando aqui as suas visualizações, dando tamanho para ela, pondo na posição que você quer, tal. O próximo... Aí a parte do mapinha, né, desse painel. Próximo. Volta um pouquinho lá, que eu achei que eu ia falar, mas vou falar aqui. Bom, o Kibana, ele é muito bom, muito bacana. Ele tem a parte paga também, que a gente não quis pagar. Né? Então, nós fomos mexer no Kibana porque ele tem vários problemas. Por exemplo, problemas e algumas características. Os mapas, ele tem uma restrição de zoom. Ele só permite que você vá até um determinado zoom. A não ser que você pague o plugin lá. Aí ele libera para você. Bom, a gente também não queria pagar, então o que nós fizemos? Mexemos no código e tiramos essa restrição. E a restrição era meio complicada, porque assim, o OpenStreetMap, que está por baixo aqui, era um proxy que vai para a empresa, para a Elastic, e lá eles dizem, você está pedindo um mapa numa escala que não pode. Então, ele devolvia uma imagem para você. Isso aqui você não pode. Né? Aí, entramos no código e mudamos lá o URL. Né? Mas foi difícil até a gente entender que era isso que os caras estavam fazendo. Né? Mas hoje a gente consegue fazer o zoom. Mas aí a gente está consumindo os web services do OpenStreetMap direto lá do endereço normal deles. Outra coisa, não respondia bem celular, não ficava bom. Os componentes, quando você colocava no celular, ele juntava todo mundo assim, né? Aí a gente teve que mexer no código para fazer com que os componentes ficassem responsivos.
não tinha opção para escolher o número de classes nos mapas. Aí a gente mudou o código. O código do Kibana é basicamente Node.js com Angular, React, é uma salada, tem um monte de coisa lá. Mas dá para entender, é bem estruturado, depois que você entende. Por exemplo, outra coisa aqui, quando você botava o label, vinha o nome da classe e o número. E aí ficava, não cabia, né? Aí tivemos que mexer também. Então, quando o cara vai colocar o gráfico, tem uma opçãozinha lá. Não pôr o label no nome. Aí foi uma opção que a gente fez, que a gente pôs. A legenda. Eu não quero botar a legenda, porque às vezes não precisa legenda. E não tinha essa opção. Então, a gente criou essas coisas dentro do Kibana, para melhorar o Kibana. Tá? Então, hoje a gente tem um Kibana da Secretaria de Saúde, né? Que agora a gente está tentando compartilhar as mudanças que a gente fez. Próximo. Bom, problema com dados, eu não vou nem entrar aqui nessa coisa, porque todo mundo tem... Não adianta ficar falando, os dados estão dispersos, tem planilha. Bom, isso é em todo lugar. Né? Todo lugar que eu já trabalhei é assim. Então, problema com dados, ETL. Né? ETL é extração, transformação e carga. Né? Então, a gente está usando o PDI, que é o Pentaho Data Integration, que é um módulo do Pentaho, que a gente está usando o Community Edition, que é software livre, e também o QGIS na parte de editar dados geográficos. Tá? QGIS não é bem ETL, mas para a gente é mais ou menos usando o mesmo esquema. Né? Próximo. Então, aqui a gente tem o nosso amigo aqui, o Tiago, que é lá da casa, olhando... Quem não conhece o PDI, é assim, é uma interface gráfica no desktop que você vai montando. Eu tenho uma planilha, aí você bota a caixinha aqui, planilha. Eu preciso tirar as colunas tais e tais, aí você bota uma outra caixinha que faz isso. Eu preciso mudar o nome da coluna. Aí você vai fazendo um processo aqui, suas caixinhas, e no final ele grava isso em algum lugar. Depois que você faz o processo, você automatiza isso. Né? Você faz uma rotina de rodar esse processo para fazer atualização. Então, o que a gente faz? Tem aquele conjunto de dados lá dispersos que ninguém entende, só o pessoal da casa que entende. A gente ensinou eles a fazer ETL com o PDI. Eles conhecem o negócio, conhecem os bancos, então eles extraem e gravam aonde? Gravam no Postgres e gravam no Elastic, tá? O resultado. Então, a gente extrai os dados, desidentifica quando tem que desidentificar, faz o enriquecimento e depois armazenamos ali na base que é específica da sala. O próximo. Aí só um zoom, né, nessa tela do PDI. Próximo. Aqui no QGIS, aqui o QGIS consultando o PostGIS, né? Próximo. E aqui dois conjuntos de dados, basicamente, que a gente tem. A localização das unidades de saúde públicas do DF e as regionais de saúde. São esses dois dados geográficos, basicamente. Então, mas o pessoal não tinha um mapa. Ninguém tinha um mapa. Quando a gente fez o mapa, sei lá, isso aqui é o SUS, né, no DF. O pessoal fala, putz, a gente nunca viu isso, né? Tinha, mas no papel, ninguém atualizava. Então, aqui o pessoal atualizou, pegou a coordenada, ligamos. Tem uma empresa que põe telefone nas unidades e eles têm a coordenada dos telefones. Então, com isso, a gente conseguiu fazer a atualização. Ensinei lá o pessoal a usar o QGIS, editar. Então, as regiões de saúde eles delimitaram, né? E foi assim. Próximo. E aqui, né, os atributos desses dados, quando você clica. Existe unidade de saúde, existe um cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, que é mantido pelo Ministério da Saúde, e que os municípios, né, os estados, consolidam esse dado. Mas é meio complicado o funcionamento desse sistema. Então, mas pelo menos as unidades têm um código, tem uma categorização que é nacional. Beleza, próximo. Eu vou correr um pouco aqui. Mais mapinhas, então, a gente não conseguiu fazer tudo com o Kibana, então fizemos alguma coisa com o I3GEL. Próximo. Então, lá na página, a gente tem um menu mapas, esses mapas aqui, próximo. Aqui é o I3GEL, a interface nova do I3GEL. É o mapa das unidades de saúde. Próximo. Então, quando você clica, você tem o nome,
o tipo, tem uma ficha da unidade, com endereço, que horário que funciona, etc. Próximo. Aqui um zoom e aqui a legenda das categorias. O próximo. E aqui o catálogo, né, com as várias camadas. Então, a gente tem a RID, o limite da RID, setor censitário, um monte de coisas aqui que a pessoa pode pegar e colocar no mapa e fazer o mapinha. Próximo. Quando a gente fez as estatísticas de acesso, o campeão de acesso são esses mapas, do I3Geo. Né? Ele disparado, a página mais acessada. Tá. Aqui é só um exemplo que eu vou passar para vocês, usando o I3Geo também, mas já é uma aplicaçãozinha. Eu capturei a tela no celular, tá? No meu celular, por isso que ela está assim, comprida. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu tenho os dados do Sistema de Informações Hospitalares e o pessoal quer ver de onde vem o paciente, para onde ele está indo. Então, aqui a pessoa escolhe o início e o fim do período. Próximo. Ele obtém os dados, gera uma análise, próximo, e mostra no mapa o fluxo, da onde a pessoa vem, para qual hospital ela está indo. As bolinhas aqui são os hospitais, as linhas, as cores, é da onde a pessoa vem. Próximo. Aqui olhando, né, o Brasil como um todo, tem muitas linhas, sabe? Mas o cara vem lá do Acre. Aqui é um só, né? Às vezes você clica ali e tem um só. Então, o grosso mesmo é o do entorno aqui do DF. E era isso que o pessoal queria ver, da onde o pessoal está vindo de fora para o GDF, para o DF. Próximo. Aí, essas bolinhas é a quantidade que vem vindo de fora para o DF. Próximo. Aqui é quando eu escolho, eu quero ver só de dentro do DF, para onde as pessoas que moram no DF, para onde elas estão indo. Então, aqui a gente pegou a base do SH, que tem o endereço. Só que o endereço é muito mal cadastrado. Então, a gente só conseguiu uma amostragem por CEP. Então, a gente pega por CEP, para não identificar a pessoa, e fizemos um mapeamento do CEP para o DF. Aí a gente pegou pelo menos uma coordenada em cada CEP. Esse trabalho é um outro trabalho que a gente não conseguiu fazer 100%. Mas hoje a gente tem assim, a localização de cada CEP. E aí a gente consegue fazer o mapinha de fluxo. O próximo. Aí é quando você escolhe só para um hospital. Aí você está vendo todo mundo que está indo para aquele hospital. Cuja origem é só do DF. O próximo. Bom, esse é o último slide. Tá? Quanto tempo eu tenho? Acabou? 2 minutos. Então, aquela aplicação ali também fez muito sucesso. O pessoal está usando ela para fazer o planejamento das regiões de saúde, para ver de onde as pessoas estão vindo, onde é melhor, como que a gente pode regionalizar isso e tal. Bom, os softwares que a gente usa, né? O GeoNetwork para os metadados, a gente ainda está... No DF tem um portal, né, um geoportal, a gente está se integrando ao geoportal. O CQEM para os dados abertos, a gente ainda não estamos com os dados lá, mas já estamos instalando. PostGIS, MongoDB. MongoDB ele é utilizado no processo de ETL, tá? Mas ele não é a base que a gente usa para consulta. O Redmine para registro de solicitações. Então, o cara, eu quero um painel. Entra no Redmine, preenche o formulário e a gente vai controlar o fluxo de execução desse painel por lá. PHP, Node.js, Docker, né? Está tudo dockerizado. Rundeck, o AWStats para estatística, o Rancher, o QGIS, o I3Geo, que reúne Map Server mais Open Layers, Kibana, Elasticsearch, WordPress, PDI. Esses são os softwares. Ok? É isso. Obrigado.